Augusto, boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, muito bem. Apesar de não ter água, quase sem luz, é uma forma de dizer muito bem, que muito bem a gente não está, que a gente está sofrendo, sendo solidário com quem está nessa situação, mas, por outro lado, a gente está frustrado porque os grandes responsáveis estão se fazendo de vítima. Eu sou engenheiro, hidrólogo, tenho mestrado, sou funcionário aposentado há pouco tempo da prefeitura, fui diretor-geral do DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais. O que é o DEP? O DEP é o órgão mais antigo brasileiro, se não o único, da vanguarda da drenagem urbana. Tá? Depois disso, tem o DEMAI, que é o Departamento de Água e Esgotos, que cuida da água e do esgoto cloacal da cidade. Uma empresa fantástica, uma autarquia fantástica. Né? Altos índices, pontuação altíssima, excelente. Esse é o cenário. O que se tem? Em 2017, o então prefeito resolveu, na sua reforma administrativa, extinguir o DEP. Daqui a pouco eu posso falar por que ele chegou a essas conclusões desses, no meu entendimento. Com essa extinção do DEP, a manutenção decaiu. Eu vou dizer aqui, eu vou até olhar para o lado para dar uma lida do que o professor Tucci disse para o matinal, anteontem. Com o fechamento do DEP, a manutenção piorou e muito. As administrações aceitam o fato de não ter manutenção. O professor Tucci foi contratado pelo DEMAI para fazer um estudo de atualização de preços para poderem fazer a concessão da drenagem, inclusive. Então, ele sabe o que ele diz. Ele teve acesso aos números. Quando ele diz que, com o fechamento do DEP, o dinheiro gasto na drenagem decaiu. Isso vai contra o que o prefeito acabou de dizer hoje, quando o nosso título é investimento zero, que é o que está lá na planilha orçamentária. Mas por que ele diz que o investimento é zero? Porque ele junta. Estão me ouvindo? Eu botei a matéria de 2017, quando foi aprovada a extinção de 16 secretarias da prefeitura e também do DEP, pela gestão de Porto Alegre na época. Foi ali quando o Horta comentou que extinguiu o secretário de Meio Ambiente, juntou com o planejamento. Tá? O que houve? No que eu estava dizendo. Ele disse que é mentira. Mas o que ele alegou? Ele alegou que ele está pedindo um financiamento de 750 milhões. Muito bem, está pedindo um financiamento. Ele disse que está fazendo um contrato com o BNDES para fazer a macro-drenagem da Ponta Grossa. Está fazendo um contrato, mas não tem ainda nenhum projeto. Ele disse que está fazendo o Arroio da Areia, uma obra de macro-drenagem. Aliás, com esse Arroio da Areia, eu vou dar um gancho, vou voltar para o passado. Vou voltar de novo a história do DEP, lá no início. O prefeito era o Marquesan, Damiani, só para lembrar? Era o Marquesan. Isso, o prefeito era o Marquesan. Do PSDB, ligado ao MBL, essas coisas. Né? Então, com essa história toda, a manutenção decaiu. Né? Aí eu posso citar, dei uma entrevista há pouco, ao mesmo teor, mas de um professor universitário, que eu fiz aquela gravação sobre a manutenção do sistema, que o sistema de Porto Alegre, ele não falhou. O sistema falhou, a operação do sistema. Por quê? A cota que subiu a cheia foi 5,30. O sistema de proteção é 6 metros. Olha, sobrou 70 centímetros. Não falhou. Por quê? Até a crista dos 6 metros não poderia ter entrado água se as comportas funcionassem. Tivesse fechada direitinho, vedada, tudo bonitinho, que não aconteceu. E as casas de bomba tivessem as vedações das suas comportas, para a água só sair, não voltar. Acontece que, como eu falei naquele vídeo, nada disso aconteceu. Né? Tem até uma comporta que faz 6 anos que tem um processo administrativo para arrumar. Né? E ninguém conseguiu arrumar. Tá? Então, o sistema não falhou. O sistema tinha que ter funcionado. O que falhou foi a operação. Isso é, a água entrou por baixo. Entrou pelo caminho de saída, que é as casas de bomba. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Né? Não se investiu. Aí nós vamos lá no investimento. Investimento zero. Está lá na planilha contábil da prefeitura, esse é documento oficial, que a prefeitura gastou na rúbrica melhoria do sistema de cheias, com a rúbrica melhoria do sistema de cheias, 1.700.000 em 2021, 140 mil em 2022 e zero em 2023. Né? Aí o prefeito Alex ele gastou 30 milhões. Ele gastou 30 milhões para limpar arroio, para consertar a boca de lobo, para trocar cano quebrado. Isso é custeio. Isso é obrigação, como é obrigação do prefeito varrer a rua e juntar o lixo. Isso não é investimento, isso é custeio. Custeio não é contra investimento. Tem obrigação de pintar o meio-fio, pintar a faixa de segurança, recolher o lixo, varrer a rua, limpar a boca de lobo, trocar o cano quebrado. Isso é obrigação, isso não é investimento, isso é custeio. Entre 2014 e 2012, a prefeitura, o DEP, conquistou no PAC Saneamento, PAC Prevenção, PAC, governo federal, governo Lula, PAC Prevenção, recursos a fundo perdido, Orçamento Geral da União, tá? Governo Lula e Dilma.
e a fundo perdido. 3 rubricas. Uma de 40 milhões para o Arroio Moinho, uma de 90 milhões, quase 100, para as casas de bomba e uma de 100 milhões para o Arroio da Areia. Daniel, só uma questão, só uma questão aqui. Ó. Essa aqui é a carinha do Marquesan e tal, que eu tô achando tão absurdo o que aconteceu em Porto Alegre. Desculpa até, Daiane e eu tomar um tempo, mas quando se extingue o DEP, esse serviço passa a ser feito por quem? Por ninguém? Já vou chegar lá. Então, era isso que eu queria. Assim, achei uma coisa. Não, vou chegar lá. Surreal, vamos dizer assim. Sim. Aí, no momento que ele fez isso, extinguiu o DEP, ele dividiu o DEP. Uma parte para uma Secretaria de Serviços Urbanos, que era manutenção, e a outra parte, o Marquesan botou na Secretaria de Obras. As estruturas ficaram assimiladas lá dentro, mas ainda existia uma estrutura. Nesse momento, a equipe técnica foi dissociada da negociação. Apesar de ter todos os projetos prontos, todos os orçamentos prontos, a Prefeitura perdeu os prazos e perdeu 100 milhões para ampliar, modernizar 8 casas de bomba, as 8 principais casas de bomba das 23 existentes. Para modernizar, botar casa de bomba em primeiro mundo, com fechamento automático, funcionamento automático, 2, 3 comportas em série de segurança, bombas inteligentes, controle não é mais um operário ligando e desligando, controle totalmente automático, telemetria. Perdeu esse dinheiro com os projetos já prontos. Isso foi ali em 2017. Em 2018, com o fracasso, 2018, da manutenção via essa Secretaria de Serviços Urbanos, ele mandou, o Marquesan mandou a manutenção para o DEMAI. E quando assumiu o Melo, agora em 2021, ele mandou o EFO. Só que ele mandou a atribuição, a estrutura organizacional, a inteligência estratégica, isso é, ter uma estrutura que te comanda, uma estrutura que distribui, uma estrutura que pensa, acabou. Hoje, quem cuida do sistema de proteção contra a cheia é a diretoria que cuida do tratamento de água. Água potável, eles que cuidam a mesma coisa. Tá? Nesse momento, realmente não existe mais DEP. Né? Existe muito voluntarismo, né? Mas aí tu chega num ponto que tu tem um departamento que tinha 3 mil funcionários em 2000, hoje tem 800 e poucos funcionários e que não tem reposição. E olha que em 2022, a Secretaria da Fazenda aprovou um pedido do DEMAI para fazer concurso para contratar 444 técnicos. Aí tu vai para tá, e por que não contratou? Porque o prefeito vetou a nomeação e a contratação de concursos. Isso tudo é uma política, né? É uma política de redução do DEMAI, é uma política de criar um ambiente que a população critique o DEMAI, né? É aquela velha política, destrói para vender barato. Né? É isso que é a proposta desse governo.